Olá, sábios benditos! No capítulo de hoje, as orientações continuam. Dessa vez, o mestre vai nos ensinar a necessidade da sabedoria para lidar com os três inimigos que podem prejudicar grandemente uma pessoa na área financeira, física, moral e, consequentemente, espiritual. Então, pegue sua Bíblia e vamos para mais um capítulo de sabedoria. O primeiro grande inimigo mencionado e que pode nos prejudicar é o compromisso financeiro insensato. O mestre alertou seu discípulo sobre ser fiador de outros, sejam eles amigos ou estranhos, com a promessa de pagar sua dívida caso ele não pagasse. Essa é uma atitude perigosa. Tornar-se fiador é uma loucura, porque o fiador faz promessas para o futuro que ele não pode controlar. Além disso, se alguém se compromete em nome do outro, tira o fardo dele e o coloca sobre os seus ombros, correndo o grande risco de que o outro sinta pouca ou nenhuma responsabilidade de honrar o compromisso que assumiu. O conselho do mestre ao seu discípulo foi: se ele caiu nessa armadilha, deve fazer de tudo para se ver livre dela. Deve humilhar-se e implorar para ser liberado do seu compromisso como fiador. A palavra humilhar-se usada aqui no hebraico significa jogar-se aos pés dele para implorar misericórdia. O mestre tentou comunicar a urgência da situação usando as imagens da gazela e do pássaro, lutando para escapar do caçador e do passarinheiro. Não existe nenhuma informação sobre fiança na lei de Moisés. As penalidades comuns por falta de pagamento eram a apreensão de bens da casa e até mesmo a venda como escravo. Portanto, não seria difícil o fiador acabar nessa situação. Outro inimigo que pode causar prejuízo à vida é a preguiça. O livro de Provérbios fala muito sobre o valor do trabalho árduo, uma vez que a diferença entre o sucesso e o fracasso é, muitas vezes, o trabalho árduo. A formiga é o inseto usado pelo mestre como modelo desse tipo de trabalho. Nenhum inseto é mais trabalhador do que a formiga. Ela é sábia e digna de imitação porque trabalha duro sem precisar que lhe digam o que fazer. A ética da diligência vem de dentro dela e não precisa ser imposta por um capitão ou um governante, dando assim uma boa lição aos preguiçosos. O preguiçoso gosta de procrastinar, pensando que as coisas sempre podem ser feitas mais tarde. Mas sua pobreza virá de repente, não imposta pelas circunstâncias ou pelo infortúnio, mas pela preguiça, e ele não estará preparado para lidar com isso. Nos versículos 12 a 19, o mestre passa do homem preguiçoso para o homem perverso. Isso porque, assim como a pobreza e a miséria virão repentinamente sobre o preguiçoso, o mesmo acontecerá com o perverso. Sua destruição será repentina. O mestre faz uma declaração resumida descrevendo a pessoa perversa e os pecados abomináveis que geralmente ela comete. Note que todas as partes do corpo do perverso são dedicadas ao mal: sua boca, olhos, pés, dedos, coração e até sua linguagem corporal transmite o mal. Vemos essas características manifestas nos pecados específicos descritos nos versículos 16 a 19. São 6 coisas que Deus odeia e a 7ª que ele abomina, que é justamente semear contenda entre irmãos, que de certa forma é um resultado das 6 anteriores, desencadeando os conflitos. Cada um desses pecados é uma falta grave diante de Deus. E o terceiro inimigo, que pode causar prejuízo à vida de quem o pratica, é o adultério. Nessa sessão, o mestre ressalta as perdas que resultam desse pecado. Primeiro, a perda da orientação da palavra de Deus. Note que nos capítulos 5 a 7, cada uma das advertências contra o adultério é precedida por uma advertência para prestar atenção à palavra de Deus. Quando ela é valorizada e mantida por perto, nós nos beneficiamos do seu poder. Então ela nos guia, trazendo luz para nós em momentos sombrios, como por exemplo, nos ajudando a evitar a mulher ou o homem adúlteros.
Os que se envolvem com esse pecado também enfrentam a perda das riquezas. O termo pagar um pedaço de pão significa ser degradado ao nível mais baixo possível de pobreza. Se o adultério resultar em escândalo, processo judicial e divórcio, o custo não será baixo. Além disso, o adúltero coloca em risco sua saúde e sua vida. A palavra e a sabedoria de Deus nos afastarão desse perigo e nos ajudarão a ver essas imagens atraentes como elas realmente são. Mentiras distorcidas que não dizem a verdade sobre sexo, relacionamento e realização pessoal. O paralelismo usado aqui entre não cobice a beleza dela e não deixe que ela capte você com os olhos sugere que a cobiça começa permitindo o contato visual. O desejo chega ao coração através da estimulação óptica despertada pela beleza, seguida por uma doce conversa. Em terceiro lugar, quem se envolve no adultério, ao final, experimenta a perda do prazer. O sexo é uma dádiva de Deus, mas assim como o fogo, se não for controlado, torna-se destrutivo. A sabedoria se mostra clara e simples. Envolver-se no adultério é brincar com fogo e certamente ser queimado, pois quem toca um homem ou mulher que não é seu cônjuge, com certeza não ficará impune. Outra perda significativa é a perda do bom senso. O mestre considerou que até se pode desculpar um ladrão que roubou para matar sua fome. Mesmo assim, quando o ladrão for capturado, a justiça exigirá que ele devolva o que roubou 7 vezes mais. O adultério é uma forma de roubo, pois quando ele entra no casamento, todos saem perdendo alguma coisa. E que restituição o adúltero pode fazer? Nenhuma. A restituição é impossível. Nenhum presente pode satisfazer um marido traído pelo dano que sua honra sofreu. Com certeza, ele preferia que tivessem roubado seu dinheiro do que sua esposa. E, finalmente, os que se envolvem no pecado do adultério perdem a paz. Cometer adultério, em geral, não é apenas um pecado contra Deus e os outros, mas também contra a própria alma. Ele pode culpar a mulher sedutora, a esposa, sua natureza pecaminosa, as circunstâncias, culpar o diabo ou até Deus. Mas no final de tudo, ele fez um mal à sua própria alma. Sua atitude trouxe feridas à alma e talvez ao corpo, além de desonra à família, à congregação e à comunidade. Seu nome, a partir de então, estará ligado à vergonha. Sem dúvida, entregar-se ao pecado sexual é um negócio que cedo ou tarde acabará levando ao extremo prejuízo. E amanhã, Salomão vai nos contar quais os artifícios que a mulher imoral usa para seduzir um jovem. O mestre relata todos os detalhes para que ninguém caia nessa armadilha. É amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.